quando nós viemos para servir a Deus, nós chegamos a Deus com um coração cheio de expectativa. A gente chega a Deus desejando que a nossa família também venha para Jesus. Desejando dar o nosso melhor para Ele, porque sabemos que Ele vai nos dar o melhor dele. Começamos a fazer um monte de planos, não que eu vou pregar a palavra de Deus, que eu vou orar, que eu vou jejuar, e fazemos assim no início, porque estamos vivendo uma expectativa grandiosa. Mas com o passar do tempo, essa expectativa ela vai se passando, sabe? Ela vai se esvaziando, você vai começando a crer menos, você vai começando a falar para Deus, sabe, aquele plano, aquele desejo, já está mudando. Por quê? Porque você vai perdendo a expectativa. Vai perdendo a expectativa. E um crente sem expectativa torna-se um crente sem fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos que vai existir. Nós não vemos a salvação talvez do esposo ou da esposa com os nossos olhos carnais, mas cremos que Deus vai cumprir aquela palavra que diz que se eu me batizar será salvo em minha casa. E aí passa-se um tempo, nem isso a gente começa a crer mais, paramos até de orar pela cura, pela libertação, pela salvação daquela pessoa. E aí o Espírito Santo começou a falar aqui no meu coração. Ele falou, olha, tem muito crente que ele foi chamado para algo grande, mas o tempo dentro da igreja fez ele perder a expectativa. Hoje ele se tornou um religioso sem expectativa de coisas grandes. E o diabo tem feito isso. O diabo tem tirado expectativas dos cristãos. O cara começa com o intuito de dizer, não, eu vou ser missionário, eu amo missões, sabe, eu vou estudar sobre missões, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pregar a palavra, eu vou cantar, eu vou me esforçar para o canto, eu vou me esforçar para a dança. Mas vai passando o tempo, acumula-se tanta coisa em cima das pessoas, que a expectativa vai se esfriando, vai se esvaindo. Eu lembro, pensando aqui, você lembra daquela mulher que quando o profeta passou para ir orar, ela falou assim, ali vai um santo homem de Deus? Lembra dela? Lá em Reis? Que aí, quando ela falou isso, ela virou para o marido dela e falou assim, vamos fazer um quartinho aqui para aquele homem de Deus? Vamos? Vocês lembram? Quem lembra, diga amém. Amém. E aí, o que aconteceu? Ela fez um quarto, o profeta entrou, dormiu lá, descansou lá, e ele pergunta para Geazi, o que essa mulher precisa? E o Geazi vai lá falar com ela, e ela fala, não, estou bem, estou tranquilo. Ela não tem mais expectativa de nada. Ele tem mais expectativa de nada. E aí o profeta volta, não satisfeito, ele pergunta a Geazi, o que ela não tem? E aí Geazi fala assim, Senhor, seu esposo já é velho, de idade, e ela não tem filho. E aí o profeta chamou ela, falou, chama ela. Chega ela até Eliseu. E Eliseu fala assim, presta bem atenção. No ciclo de uma gestação, você segurará teu filho na tua mão. Aí o que ela fala? Ela, como sujeira, ela fala, meu Senhor, não me prometa tal coisa. Por quê? Porque ela não tinha mais expectativa. Não tinha mais fé, não tinha mais expectativa de ter um filho. Pela idade do esposo, pela idade dela, por tudo que tinha acontecido. Não tinha mais herdeiros. Mas como ela fez para Deus, Deus fez com que a expectativa dela se renovasse. Né? E não é nem nela que eu vou me basear, mas ela me veio na cabeça agora. E depois que o filho dela nasceu, depois de alguns anos, ele trabalhando com o pai no campo, a Bíblia vai dizer que ele sentiu uma grande dor de cabeça. E o pai falou assim, entrega ele para a mãe dele. E quando entregou a criança, morreu. Expectativa frustrada. Né? E aí o que ela faz? Ela leva a criança até o quarto que ela fez para o profeta. E ela vai até o profeta. Ela falou assim, eu não pedi nada. Eu não pedi. Mas já que o Senhor deu, parece que o Senhor deu só para sofrer. Quantos e quantos irmãos não passam por isso? Fala assim, Senhor, parece que depois que eu vim te servir, as coisas pioraram, parece coisa ruim. E não consegue entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não consegue ter a expectativa de que Deus está preparando você para algo melhor. E aí o profeta se levanta, vai lá e ressuscita a criança. Vamos, eu quero trazer
Lucas, capítulo 8. Vamos juntos? Lucas, capítulo 8, verso, vamos lá, 40. Vamos dizer mais à frente, que aqui ela falou sobre o filho de Jairo. No 43, diz assim: estava ali cerca uma certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou-lhe a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Em Mateus, nesse mesmo trecho ali de Mateus, ela vai dizer assim, Mateus vai relatar de uma forma diferente. Mateus vai relatar assim: ela tocou e foi curada porque ela dizia que se ela tão somente tocasse na orla das vestes dele, seria curada. Aqui em Lucas, eu preferi Lucas porque aqui ele fala sobre o gasto que ela teve. Em Mateus não fala sobre o gasto que ela teve. Aqui diz que ela gastou tudo que ela tinha para a cura dela. Eu já falei aqui na igreja diversas vezes sobre essa mulher. Eu já falei para os irmãos, quando lerem essa palavra, não pensarem em uma mulher que estava sangrando 12 anos, não. Pensa num ser humano que está perdendo sangue 12 anos. Ela já está fraca, já está com anemia, os ossos já estão doendo, porque o sangue, ele traz vitamina para tudo isso. E aí, aquela mulher precisou transpassar uma multidão para tocar em Jesus. Mas antes disso, a Bíblia vai nos mostrar que ela estava sem expectativa, sem fé. Ela já tinha gastado tudo com os médicos e curandeiros daquela época. Não tinha tido nenhum benefício. Mas aí ela ouviu dizer que Jesus ia passar. E quando ela ouviu dizer que Jesus ia passar, a expectativa dela começou a ser grande. Ela falou que se eu tão somente tocar na orla das vestes desse homem, eu serei curado. Eu não preciso que ele libere cura na minha vida. Eu preciso que conseguir tocar, porque eu tenho certeza que eu vou ser curado. Isso é o quê? A expectativa cresceu de novo. O dinheiro não pôde curar ela. Os médicos não puderam, os curandeiros da época não puderam. Mas a expectativa, a fé dela em Cristo falou: se eu tão somente tocar. E assim foi. A Bíblia fala que quando ela tocou, Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro fala: Senhor, mas tantas pessoas te tocaram. O Senhor pergunta: quem me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quando a nossa expectativa está alta, quando a nossa fé está alta, irmãos, nós conseguimos atrair virtude, extrair virtude da presença de Deus. Quando a nossa vida com Deus está, sabe, resplandecente, a nossa vida com o Espírito Santo está íntima, nós conseguimos extrair a bênção de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando ela tocou, ela sentiu que foi curada. Porque quando Jesus de novo perguntou, ela sabia que tinha sido com ela, porque ela tinha sido curada. Sabe, nós quando temos expectativas altas com Deus, e não permitimos que o diabo frustre isso, nós conseguimos alcançar o que ninguém pode nos dar. Então a nossa expectativa precisa estar lá no alto. A nossa fé precisa estar lá no alto. A Bíblia vai dizer que se você não tem fé, peça a Deus que Ele vos dará injustamente em abundância. Peça a Deus todos os dias: Senhor, me dá fé para que eu veja o meu esposo liberto. Me dá fé para que eu consiga suportar a minha mãe, o meu padrasto, o meu irmão. Me dá fé para que eu consiga ver esse relacionamento avançando. Me dá fé para que eu consiga ver as coisas melhorando. Porque fé é igual a expectativa. Expectativa é igual a fé. Paulo falou: nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Se nós não cremos que a nossa vida pode mudar, quer dizer que nós não temos expectativa de uma mudança de vida. Se nós não cremos que a minha família pode mudar, quer dizer que eu não tenho fé que Deus possa mudar a história da minha família. Se a gente não crê, que se nós não cremos que a nossa vida financeira pode mudar,
Deus possa mudar a nossa vida financeira. Paulo falou, nós não vemos com os nossos olhos carnais, nós vemos com os nossos olhos espirituais. A conta está no zero, está no vermelho, mas eu creio que Deus vai abrir a porta para que eu possa concluir a missão que me foi dada, o que eu desejo no meu coração. Eu creio nisso e vou andar para isso e vou me comportar para isso, vou trabalhar minha mente para isso. Por quê? Porque se a minha mente não estiver trabalhada para isso, eu não consigo. Se a minha mente não estiver trabalhada para isso, eu não. Aquela mulher tinha perdido tudo, ela não tinha nada de dinheiro. Ela investiu todo o dinheiro dela para a cura e ela não conseguiu. Na mente dela, ela ia passar a vida toda naquele jeito. Mas ela ouviu dizer que Jesus ia passar. Ela teve que trabalhar a mente dela. Antes mesmo de Paulo escrever, transformarmos a nossa mente em Cristo, ela ia ter que transformar a mente dela em Cristo. Ela falou, opa, se eu tão somente tocar na hora, elas vai desse homem ser curada. Se eu tão somente tocar na hora, elas vai desse homem ser curada. Olha só, ela poderia fazer como muitos de nós faríamos. Estou cansado, estou cheio de dor. Vamos fazer o seguinte, esse Jesus pode curar, não pode? Vai lá, fala com ele para ele vir aqui em casa. Não é o que nós faríamos, muitos de nós? Fala com ele, para ele dar um voto em casa, orar por mim. Fala com ele. Por quê? Porque são pessoas cansadas, sem expectativa. Elas não vão até Deus, mas elas querem receber o milagre de Deus. Elas não vão buscar Deus, elas não oram, elas não se consagram, mas elas querem viver o melhor de Deus. Aquela mulher não. Ela poderia, dentro da doença dela, na situação ruim que ela estava passando, ela poderia falar assim, eu não vou conseguir romper essa multidão para encostar nele. Ela poderia colocar um monte de problema. Mas ela falou, não, se eu tão somente, se eu tão somente tocar na hora, ela vai ser. Independente do que eu passar, independente de quem eu tiver que empurrar, independente de como eu vou chegar lá, se eu só tocar na hora das vestes, eu vou se curar. Não foi preciso Jesus curá-la. Ela conseguiu extrair, porque ela tinha fé para isso. Você tem fé? Como está a sua expectativa? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Chegamos no meio do ano e aquilo que você tinha expectativa aparecendo de 2023. Será que está acontecendo? Ou você está pelo meio do caminho? Os jovens, não sei se eu vou passar. Está em junho, não sei se eu vou passar de sério. Meu Deus. Ai meu Deus, parece que o Senhor não abre a porta. Não aparece um namoradinho, não aparece uma namoradinha. Eu não aguento mais ficar em casa. Sabe, tudo isso gera em nós falta de fé. E vai tirando de nós a expectativa de Deus. Porque se eu creio que Deus pode fazer, eu me mantenho na posição que eu estou, eu vou orar, Deus, eu preciso avançar, eu preciso avançar, eu preciso avançar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é gerar expectativa alta em Deus. Porque o próprio Deus vai dizer o quê? O plano que eu tenho para vós é plano de paz e não de guerra. Quer dizer, isso mostra que Deus tem um plano. Deus tem expectativa na minha vida. Fala, Deus tem expectativa na minha vida. Deus tem um plano. Quer dizer que Ele projetou algo. Quer dizer que Ele está criando expectativa. Mas muitas das vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de constância também frustra o plano de Deus na nossa vida. Então eu quero te convidar a você manter a sua fé acesa, a sua expectativa em Deus. O segundo texto que nós vamos falar está também em Lucas, no capítulo 18, no verso 35, sobre o cego à beira do caminho. Quem achou, diga amém? Está ruim. Tirei da caixinha daqui, não botei mais. Para ver se os irmãos ficaram mais ágeis na Bíblia. Vamos lá. 18:35, quem achou, diga amém? Vai dizer assim, ó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó,
Um homem cego estava à beira do caminho pedindo esmola. Repete comigo, pedindo esmola. Lembra disso, tá? Lembra disso. Ele estava pedindo esmola à beira do caminho na entrada de Jerusalém. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Os que iam adiante, o repreendiam para que eles ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fora trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Só tem. O que você quer que eu faça? O que ele estava pedindo na entrada de Jericó, irmãos? Não sei gravar. O que ele estava pedindo na entrada de Jericó? Esmola. A expectativa dele era de uma esmola. A expectativa dele, quando ele acordou naquele dia, era de conseguir um pãozinho para levar para casa, umas moedas para tentar comprar um peixe. A expectativa dele não era ser curado, porque se ele tivesse expectativa de ser curado, ele estava ali: alguém, por favor, me cura. Mas não, ele estava ali pedindo esmola. Mas aí, assim como aquela mulher, o fluxo de sangue, ele também ouviu o que Jesus estava passando. Você entende, irmãos? Olha só, quando você tem Jesus passando ou fazendo habitação na sua vida, as coisas precisam ser transformadas. Precisam. Olha a expectativa dele. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, o pedido dele começou a mudar, a expectativa dele começou a crescer. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão: fica quieto, não perturbe o mestre, ele não vai te ouvir. E o que ele fez? Tornou um gritar bem mais alto. Para quê? Para chamar a atenção. A fé dele precisava chamar a atenção. Ele não conseguia ir até Jesus porque ele era cego, mas a voz dele chegou até Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos nesse mundo. Sabe, se nós não chegamos até o céu, Deus faz o céu chegar até nós. Com a nossa oração, com a nossa busca, com a nossa busca, é buscar chamar a atenção dele com tudo que nós temos. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi na primeira, não foi na segunda. A Bíblia não fala em qual vez foi. Mas teve uma hora que Jesus parou e chamou ele, mandou chamar ele. E quando chegou perto, se você ler essa palavra só nesse pedaço, você vai falar assim: pô, Jesus fez uma pergunta meio que retórica para o homem, né? Perguntar o que ele quer, o que ele quer. Começar a ver. Mas não. Quando Jesus chegou, ele estava pedindo o quê? Ele estava pedindo o quê? Estava pedindo esmola. Jesus estava querendo saber se ele queria esmola ou se ele queria uma vida farta. Se ele queria esmola ou se ele queria viver uma vida de acordo com o que Deus tinha projetado para ele. E Jesus perguntou para ele: o que você quer? Por quê? Porque Deus, apesar de ter plano para a nossa vida, Ele nos dá a escolha. E quando nós decidimos nos curvar diante de tudo que o mundo nos dá, em vez de nos curvarmos diante de Deus, nós saímos do foco do que é que Deus quer na minha vida, e eu entro no foco do que o diabo quer na minha vida. Você entende isso? Às vezes tem gente querendo só esmola, mas Deus quer tirar o teu pão dos seus olhos. Às vezes tem gente querendo só esmola, mas Deus quer te dar visão. Você lembra de João e Pedro na porta chamada Formosa no templo? Chega lá, tem um coxo, e ele fala: o quê? Me dá uma esmola. Talvez as pessoas têm crente que querem viver de esmola. E eu não estou falando de esmola de dinheiro, não. É esmola espiritual, de bênção pequena, que é viver o que sobra. Mas Deus nos chamou para sentarmos à mesa do rei. Deus nos chamou como príncipes e princesas. Tem crente que tem aceitado a comida que o diabo dá assim, toma. E ele dá: eu como porque parece que está bom. Eu como porque vai satisfazer minha carne na hora.
mas está perdendo a sua conexão com Deus. Está escolhendo o que o diabo oferece e tem perdido a sua conexão com Deus. Está perdendo a expectativa com Deus. Está perdendo a expectativa. Aquele homem começou pedindo esmola, mas Jesus não queria dar esmola para ele. Jesus queria dar uma vida em abundância para ele. Tem crente que está acostumado com esmola, mas Cristo nos chamou para nos dar vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Então cuidado com as escolhas que você anda fazendo. Cuidado com os pratos que o diabo tem te oferecido. Eu aprendo, irmãos, que e isso aí foi algo que Deus colocou no meu coração ontem à noite. Eu estava falando com Deus e eu falei: Deus, como tem gente que tem dado ouvido ao diabo, como tem gente que tem dado sabe que está errado e continua alimentando aquilo ali. E aí Deus me falou o seguinte: sabe o que acontece, né? É que as pessoas se acham fortes e acham que a hora que elas quiserem elas vão parar. E não vai ser bem assim. Elas acham que o diabo oferece um negocinho, ela fala: não tem nada a ver, e ela começa a falar, e ela começa a conversar, e ela começa a aceitar a comida do diabo. É só um petisco, é só um petisco, é só um petisco. Daqui a pouco ela está sentada na mesa dos escarnecedores, está vivendo de acordo com o que o diabo quer e não de acordo com o que Deus quer. Sabe? Na hora que eu quiser eu paro. Eu aprendo que eu tenho que fugir da prática do mal. Eu aprendo isso. E tem crente que não consegue aprender isso. Sabe? O cara tem vício em pornografia. E aí ele está no grupo, onde as pessoas botam pornografia no grupo. E aí ele fala assim: não, é só eu não abrir. E sai do grupo. Isso aí é vício. Sai do grupo. Por quê? Não dá para negociar a sua fé com Deus. Não dá para negociar a sua vida com Deus. Aí fica a vida toda em esmola espiritual. Fica a vida toda de esmola espiritual. Não dá para negociar aquilo ali. Sabe? Aí eu tenho problema com mulheres. Para que eu vou ficar conversando com um monte de mulher no telefone? Não dá para me negociar. Ah, eu sou forte. Sou forte não, eu sou fraco. E a Bíblia me ensina a eu fugir da aparência do mal. A Bíblia não me ensina a ficar conversando com o mal, dialogando com o mal, achando que eu sou forte. Não. A Bíblia me ensina a fugir. Aí fica um jovem de beijinho com uma aqui, de beijinho com outra aqui, de beijinho com outra ali, achando o quê? Que a hora que quiser, não, a hora que quiser eu paro, não. Está negociando com o diabo, vai cair num buraco, num abismo, vai afundar. Não, pastor, eu não estou beijinho não, só estou de conversa aqui ó, no WhatsApp, com 3 meninas, com 3 meninos, achando que Deus não está vindo. Sabe? Para de negociar a sua fé com Deus. Vai ficar a vida toda comendo esmola espiritual e nunca vai receber de Deus um milagre. Jesus chamou aquele homem para ele e falou assim: o que você quer? Você quer continuar pedindo esmola? Ou você quer voltar a ver? Ele falou assim: eu quero ver. Eu quero ver. Porque se eu vejo, eu me liberto das esmolas e vou viver uma vida em abundância. Se eu me agarro a Jesus, eu me liberto das esmolas espirituais e vivo uma vida em abundância. Porque Ele veio para me dar vida e vida em abundância, mano. Estamos vivendo uma geração de crentes que tem vivido de esmolas espirituais. Tem visto aí pastores, presbíteros, evangelistas aí que tem vivido de esmola espiritual. Não consegue fugir da aparência do mal. Ele abre a boca, solta um palavrão, ele abre a boca e fala mal de alguém. Não consegue fugir da aparência do mal. Aqui eu não me sinto bem, eu não posso estar aqui nesse meio, porque se eu ficar aqui nesse meio eu vou me contaminar, eu vou sair. Eu preciso sair. Só que vem Deus falando para Caim, o pecado sair a porta do seu coração. É necessário você resistir. Eu não vou tirar ele. Aí vem Paulo, por 3 vezes eu pedi para Deus para tirar o espinho da minha carne, mas ele falou o quê? Eu não vou tirar porque a minha graça te basta. Você vai ter que aprender a viver com isso. Falando não e não. Todos os dias. Mas é cansativo e não de novo. Mas é estressante e não de novo. Mas eu tenho que suportar a vontade que eu tenho de matar e não de novo. Por quê? Porque a vida do crente é de dizer não ao pecado.
todos os dias e todas as horas. Nunca foi fácil. Mas foi melhor ser do mundo porque é mais fácil. Mas o final é a morte. Mas o final é a morte, porque a coroa da vida eterna, só os fiéis, ao que for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Essa é a promessa que nós temos. Então, irmãos, para de negociar a sua fé. Para de negociar a sua vida com Deus. E eu ia ali falar sobre isso, porque eu não estava nem no escopo. Mas vamos continuar, já são 8h38, presta bem atenção. Aquele homem iniciou o dia pedindo esmola. Terminou o dia indo para casa feliz porque estava enxergando. Não sei se ele tinha família, porque a Bíblia não fala. Não sei se ele tinha filhos, que a Bíblia não fala. E o que me dá a entender que ele não era cego de nascença, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha 38 anos, que ele estava cego. 38 anos não. Fala, né? Tira aí. Perguntou que estava com 38, não é outra pessoa. O cego estava sentado, não fala com o tempo. Então, não sei se ele era cego de nascença ou não. Em outro texto ali, em Marcos e Mateus, pode ser que diga. Mas estava 38 anos sem enxergar. Era 38 anos lá. Estava um tempo já sem enxergar. Já era só mais um dia. Já estava acostumado a pedir esmola. Às vezes levava para casa 10 centavos. Às vezes levava para casa 10 reais. Mas nunca nada em abundância. Quando Jesus chegou, ele teve a oportunidade de pedir uma esmola a Jesus. Mas ele preferiu pedir vida em abundância. Tem gente que está com Jesus perto dele, mas está vivendo de esmola. Espiritual, espiritual. Entendeu? Vamos para o terceiro caso. Isso não é caso de família não, mas tem o terceiro caso. Abre aí João, capítulo 5, verso 4. Esse aqui também vocês conhecem. E esse aqui foi o que mais chamou a minha atenção, porque Jesus estava do lado dele. E ele fez totalmente diferente do que fez o céu. O cego era Jericó, aqui Jesus estava em Jerusalém. Vamos partir do verso 1 do capítulo 5. Vai dizer assim, ó. Algum tempo depois, João 5, acharam que Jerusalém? 5, eu falei 5, 4 na verdade, né? Mas levou para o primeiro, 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. Era curado de qualquer doença quem tivesse. Vai ver. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? No verso 17 ele vai responder, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Amém, só bem. O que Jesus perguntou para ele? Você quer ser? Qual foi a resposta que ele deu? Sim ou não? Nenhum dos dois. Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me leve a tanque. Um homem sem expectativa. Ele estava parado para receber o milagre. Não tinha expectativa de receber o milagre. E quando estava com o dono do milagre do lado dele, não reconheceu o dono do milagre. Por quê? Porque não tinha expectativa, não tinha fé. Se tivesse eu no lugar dele, ele ia falar: Senhor, eu quero ser curado. Se eu não conhecesse quem era que estava do meu lado, eu ia falar: eu até quero ser curado. Mas tem gente que quando a gente, o pessoal chega antes de mim. Mas ele não. Quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado?
Ele coloca logo o princípio, Senhor, toda vez que um anjo desce, ele agita a água. Quando eu tento ir até lá, vai outro e desce no meu lugar. Não consigo, já estou 38 anos nessa situação. 38 anos. Estou sem expectativa, estou sem fé. Estou sem querer conseguir viver o melhor de Deus na minha vida. Quantos anos? Quantos anos? Muitas vezes nós somos cristãos e estamos ali como aquele paralítico, esperando o milagre acontecer. Estamos vendo o milagre acontecendo na vida de tanta gente em nossa volta. Mas não acontece na nossa vida. Porque nós estamos sem expectativa. Ele via com os olhos dele o cego se jogando no tanque depois de agitado e sair andando. Ele via com os olhos dele o manco que conseguia andar mancando, puxando a perna, se jogando na água, mas conseguia ser curado. Ele via o milagre na vida de todo mundo, mas não via dele. E quando o dono do milagre estava do lado dele perguntando se ele queria o milagre, ele falou assim: não queria, joga lá. E aí a Bíblia vai dizer assim: pediste, não recebeste, porque pediste mal. Pediste para o seu próprio prazer. Sabe, às vezes você quer um milagre para a satisfação da sua vontade, mas os milagres vêm para a glória de Deus. Até os milagres, quando a gente pede a Deus, precisamos saber como pedir, por que pedir. Fala: Deus, por que eu estou pedindo esse milagre? Porque através dele, Pai, pessoas vão ser edificadas como testemunho. Olha quem eu era, olha quem eu sou. Sabe, eu lembro quando Ana estava numa situação totalmente desesperada, ela dobra o joelho dela e começa a falar sussurrar com Deus. E ela negocia com Deus. Ela fala: se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para a tua casa. E Deus falou assim: eu preciso de um profeta, ela precisa de um filho, ela está me oferecendo um filho, que eu der para ela, vamos sentar numa mesa, vamos negociar. Sabe, até os milagres quando vêm, eles precisam vir amparados no que como Deus vai usar o seu milagre. Como Deus. Você vê, aquele homem estava vendo todo mundo recebendo milagre, mas o dele não viu. Talvez você se sinta assim. Todo mundo em volta recebe um milagre. Todo mundo em volta parece que Deus está vendo, todo mundo não está te vendo. Mas às vezes é porque Deus está do seu lado, querendo te abençoar e você não está sabendo disso. Deus está do seu lado, querendo viver uma vida de mais intimidade contigo. Jesus não queria que ele fosse até o tanque. Jesus veio até ele. Sabe? Tem gente procurando um monte de igreja aí, atrás de revelação, atrás disso e atrás daquilo. E aí Deus não quer. Deus não quer revelação. Deus quer uma vida com a gente. A revelação ela vem para nos orientar também. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é Deus no processo da palavra. Quando Ele fala conosco através da palavra. E quando nós não conseguimos entender que Deus está falando conosco, nós falamos assim: Senhor, todo mundo recebe, eu não recebo. Mas Deus está bom. Mas você quer ser curado? Não tem ninguém que me leve lá. Mas você quer ser curado? Não tem ninguém que me faça ir lá. Mas você quer ser curado? Eu vejo todo mundo sendo curado, mas não posso ir até lá. Mas você quer ser curado? Sabe, são tantas as respostas. Mas a pergunta que ele fez, a gente não responde. Quer ser curado? Quer um milagre? Viva para Ele, de acordo com o que Ele quer, de acordo com o que a palavra dele diz. Josué 1:8 vai dizer que se você meditar na palavra dia e noite, se você falar da palavra, e se você cumprir a palavra, todos os seus caminhos prosperarão. E tudo que você fizer será bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido, diga amém. Amém. Mas quem lê a palavra todo dia? Quem cumpre a palavra fielmente todos os dias? Quem vive de acordo com a palavra? Porque ser bem sucedido todos nós queremos. Mas viver de acordo com o que a Bíblia ensina, todos nós temos disposição para isso. Porque para isso tem que ter disposição, tem que ter só querendo. E querer todo mundo quer. Quem não quer, não é verdade? Todo mundo quer viver o que a Bíblia nos ensina a viver, todo mundo quer ser santo, mas tem disposição para viver uma vida de santidade, não é para qualquer um. Tem disposição para falar não para o pecado todo dia, não é para qualquer um. Tem disposição para não receber as comidas oferecidas pelo diabo todos os dias, não é para qualquer um. É para quem deseja ter uma vida com Deus de verdade.
sabe, todos os dias, levantar, ser afrontado pelo diabo, recuar e falar: Senhor, me dá graça, porque eu sei que se eu fizer uma vez eu não vou parar de fazer. Senhor, eu vou deletar esse contato no meu WhatsApp, porque não dá. Senhor, eu vou deletar essa pessoa da minha vida porque não dá. Por quê? Porque ela me faz mal, ela me separa do Senhor. Ela me faz mal, ela me separa de Deus. Tudo que me separa de Deus me faz mal. Mas a minha carne gosta, é justamente por isso. Mas vai me separar de Deus. Lembra do Éden? Estava vivendo Adão e Eva no paraíso, sem precisar de estresse, tinha comida todo o tempo. Adão era um camarada feliz, era um camarada que tinha o poder de dar um nome aos animais. E aí Eva e Adão foram dar ouvido para conversar com o diabo, com a serpente. Primeiro que eles estavam num lugar que eles nem deveriam estar. Deus falou assim: não coma desse fruto. E a serpente conversando com Eva, a Bíblia vai dizer que Eva olhou para o fruto e falou o quê? Ela achou um fruto bonito, quer dizer, ela estava perto de onde ela não devia estar. Ela estava negociando com a fé dela. Ela estava negociando com o desejo carnal dela. E aí a serpente veio e falou assim: o que Deus falou? Ele falou que eu vou morrer. Mentira. Você é boba. Você vai ser igual a ele. Olha o diabo. É só você negociar. Só você negociar. É só você dar ouvido a ele que ele vai te ludibriar. E aí ela falou assim: é? E a Bíblia vai dizer o seguinte: que ela comeu da fruta e não levou até Adão, não. Ela comeu do fruto e deu a Adão. Quer dizer, Adão está longe? Do lado dela. Adão não está longe. A Bíblia vai dizer que ela comeu do fruto e deu a Adão. Se Adão não estivesse perto dela, ela comeu do fruto e levou até Adão para ele ver. Olha a Bíblia, olha a palavra que você precisa tomar cuidado com o que você lê. Adão estava ali do lado dela. E aí quando Deus chega, ele se esconde de Deus. Por quê? Porque ele achou que ele poderia fazer as coisas e não teria nenhuma consequência espiritual. Arão deixou de comer o melhor de Deus e a abundância para viver o mal espiritual fora da ele. Sabe, você está com a lei de Deus, no ambiente espiritual, onde Deus quer que você fique, que você se mantenha, que você mantenha a sua vida ali. Mas se você continuar negociando a sua fé, se você continuar aceitando as comidas que o diabo dá para você, vai chegar a hora que Deus vai tirar você dela. E aí, você vai ficar pensando: como era bom naquele tempo. O tempo que não volta mais atrás. E aí começa a perder, começa a ver as coisas acontecendo dentro da sua casa. Por mais que você ache que não foi por culpa sua, mas você sabe que foi. Por quê? Porque a sua vida com Deus foi destruída e você é responsável espiritualmente pela sua família. Espiritualmente você é responsável pela sua família. Quando Deus dá a ordem para Noé construa a arca. Deus mandou a esposa de Noé construir a arca, sim ou não? Não. Jafé, Cã, Jafé e Sem, os filhos de Noé. Deus mandou eles construir a arca, sim ou não? Foi quem? Noé. Noé, construa a arca. Mas na hora que veio o dilúvio, o que Deus falou? Noé, entra você, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Por quê? Porque apesar da aliança de Deus ser com você, ela abraça toda a sua família. Então, quando você quebra essa aliança, você não está quebrando só a aliança, você está quebrando a aliança de Deus com a sua família. Amém ou amém? Amém. Vamos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus.